Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este humilde canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos e nacionalidades diferentes. E hoje, no primeiro vídeo do ano, embora eu ainda esteja gravando no final de 2021, eu trago um livro de não ficção, um livro que foi um presente de minha irmã. Muito obrigado, Jéssica. Um livro que é do escritor americano Paul Auster, mas não é do escritor americano Paul Auster. O livro de hoje é Achei que Meu Pai Fosse Deus e Outras Histórias Verdadeiras da Vida Americana. Bem, por que eu disse que este livro Achei que Meu Pai Fosse Deus é e não é, ao mesmo tempo, do escritor Paul Auster? O Paul Auster, para quem não sabe, é um escritor contemporâneo, está vivo, americano, um dos melhores da sua geração. Eu disse porque, na verdade, ele é o organizador deste livro. Qual que é a história por trás dele? O Paul Auster um dia estava dando uma entrevista numa rádio e o entrevistador deu a oportunidade dele criar histórias e lê-las num programa. Ele não gostou muito da ideia porque teria de fabricar, entre aspas, histórias diariamente, mensalmente, semanalmente, mas disse que ia pensar no caso, levou a ideia para casa e a mulher falou: mas você não precisa criá-las. Por que você não dá um jeito dos ouvintes criarem as histórias e você só as lê? E foi assim que ele fez. Ele pensou e pediu para que os ouvintes daquela rádio específica enviassem histórias que fossem verdadeiras e ele escolheria as melhores e as leria. E o programa foi um sucesso, tanto que ele selecionou as melhores histórias e publicou em livro. Bem, e sobre o que falam então essas histórias da vida americana? Quando Paul Auster pensou na ideia, ele não definiu o tema ou o tamanho dos textos. Ele só pediu que fossem histórias verdadeiras, histórias que fossem dignas de serem contadas e ouvidas, porque, segundo ele, e eu acredito nisso, todo mundo tem pelo menos uma história boa para contar. Todo mundo gosta de contar algo que aconteceu consigo mesmo ou com alguém próximo. E essa foi a ideia. Então, os temas aqui variam. Há histórias de amor, que muitas vezes, na verdade, descaminham para o desamor. Você tem histórias sobre família, você tem histórias sobre pessoas estranhas, você tem histórias engraçadas, você tem histórias de superação, histórias sobre sonhos, histórias sobre guerras, porque para nós não é muito comum a guerra, nós aqui no Brasil, mas os Estados Unidos participou da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra do Vietnã. Então, há muitas histórias não apenas sobre ex-combatentes, como sobre parentes e descendentes dessas pessoas que lutaram, ganharam ou perderam a guerra. Você tem histórias sobre animais, sobre objetos, sobre morte. E são todas histórias únicas, porque não existe uma única pessoa que tenha contado histórias sobre temas diferentes. Não, não. É uma única pessoa contando uma única história sobre um tema específico. E aparentemente as pessoas não se conhecem. E esse é o legal, porque são histórias que muitas vezes são banais. Há histórias que são engraçadas, há histórias que são mais tristes. Você tem, como eu disse, diversos temas. Você tem histórias sobre prostituição, você tem histórias sobre assaltos, você tem histórias sobre mortes que aconteceram com pessoas ao redor, você tem histórias dentro do capítulo de histórias familiares, você tem histórias sobre alcoolismo, sobre traição, sobre superação, sobre a discussão entre pai e filho, filho e pai, e por aí vai. Então, são histórias que são banais, são comuns, estão presentes não apenas na vida americana, mas na vida de qualquer lugar, de qualquer país. E esse
é o legal? Porque a gente vê os Estados Unidos, a gente só conhece as histórias grandes, mas não conhece o micro. E desses vários micros, forma-se o macro que a gente desconhece, infelizmente. Mas, com a ajuda desse livrinho aqui, que não é difícil de ler, a linguagem é muito fácil, não é uma linguagem literária. O Paul Auster só deve ter corrigido alguns errinhos gramaticais. É tudo muito fácil de se entender. É um livro assim aconselhado para qualquer pessoa. Uma espécie de crônica. Não fiz vídeo ainda sobre crônica aqui no canal. Está uma boa pedida. Então, como eu estava dizendo, com a ajuda deste livrinho aqui, é possível que nós aprendamos não apenas sobre as vidas anônimas, as vidas pequenas, as vidas medíocres dos estadunidenses, mas sobre nós também. Porque muitas vezes a gente pensa, pô, será que isso só aconteceu comigo? Não, há muitas histórias semelhantes em todo lugar. A gente apenas desconhece. Quantas vezes a gente passa também por um sofrimento e pensa, mas isso só acontece comigo? Não, meu amigo, tem gente que passa por coisa muito pior e a gente não sabe. Então, essa é a minha indicação, um vídeo mais curto hoje. Achei que meu pai fosse Deus. Aliás, eu vou contar a história. A história essa específica, Achei que meu pai fosse Deus, é o título de uma das histórias. É o relato de uma criança que, uma vez, na verdade, é o relato de um adulto sobre quando era criança, que tinha um vizinho muito chato, um idoso que ficava reclamando toda hora. E uma vez ele estava reclamando com essa criança e o pai da criança chegou e falou, mas você fica o dia inteiro reclamando. Falou pro velho, pro idoso. Ah, seria melhor se você morresse. E aconteceu que o velho de repente teve um mal súbito e morreu, caiu ali. E a criança ficou achando que o pai dele podia fazer qualquer coisa, que o pai dele fosse Deus, porque desejou a morte do cara e o cara morreu na hora. Então são histórias assim, histórias simples que têm lá a sua dramaticidade, mas são curiosas. Como você percebeu, isso foi uma coincidência? Isso foi uma ironia do destino? Aliás, se eu pudesse mudar o título do livro, eu pessoalmente, chamaria de alguma coisa relacionada com ironias, com coincidências, porque é o que mais tem. Quantas vezes, quantas histórias há aqui de pessoas que pensaram em algo e aconteceu. Tem uma outra história que eu até cheguei a ler para uma sala de aula, de um cara que falou assim para a amiga, tem que ter cuidado com esse coelho, hein? Vai que ele rói um fio e morre. E em poucos minutos, o coelho roeu o fio e morreu eletrocutado. Tem outra história que tem duas pessoas caminhando na rua e elas estão discutindo como que seria a letra de uma música, porque elas estão em dúvida. E elas fazem uma aposta e andando pela rua, uma delas vê um papel no chão e de repente é a letra que elas estavam discutindo. Possivelmente, é claro, deveria ser uma música da moda para ter um papel jogado na rua com aquela letra. E aí o problema foi solucionado. Então, são muitas ironias, são muitas coincidências, o que só prova que essa vida é irônica, meus amigos. Nossa, tem uma história que eu não esqueci, que o narrador diz que quando acabou a guerra do Vietnã, os soldados e os civis saíram à rua para comemorar. Eles começaram a comer, começaram a beber e ficaram agressivos. E um grupo de soldados brancos se juntou contra um único soldado negro, um soldado companheiro que havia lutado ao lado deles contra os vietnamenses. Não gosto de falar vietnamita. Pois bem, e o que isso mostra? Mostra aquele velho aforismo que eu já li aqui no canal do Friedrich Nietzsche, em que ele diz que, em tempos de paz, o homem belicoso ataca a si mesmo. Os caras, depois que acabaram a guerra contra um povo, contra uma nação exterior, um pequeno grupo, um micro, se juntou contra um único indivíduo. Por que será? Bem, o soldado foi perseguido e o narrador
mostra o arrependimento que ele teve, passado décadas depois, que ele nunca esqueceu. Eu não tive coragem de ajudar aquele homem, e isso eu nunca esqueci. Gente, são pequenas lições, são pequenos arrependimentos que nós carregamos. Todo mundo carrega algum consigo, e a gente nunca esquece. É esse tipo de história que tem nesse livro. Em resumo, uma dica mais simples de um livro simples, que não tentou ser pretensioso. Achei que Meu Pai Fosse Deus, de Paul Auster. Indico muito. Histórias simples, histórias banais, de pessoas simples, de pessoas comuns, de pessoas, como diria minha mãe, ordinárias. Tá rindo o quê? Tá rindo o quê? O que é ordinário? O que é ordinário? Ordinário, na própria raiz da palavra, já tem ordem, ou seja, algo que segue um padrão. Primeiro, segundo, terceiro. Não é algo grandioso. Para de rir. Você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Envie para outras pessoas que possam vir a gostar. Leia Paul Auster, não apenas este livro, mas outros dele mesmo, porque esse aqui não tem nada de literário. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Eu também tenho uma história de coincidência para contar. Conto para várias pessoas, porque foi um fato curioso. Uma vez eu fui para a escola e o professor de história, professor José Roberto, passou um videoclipe para toda a sala assistir. Eu não conhecia nem a música nem o clipe. E era a música Do The Revolution, da banda Pearl Jam. Gostei muito e pedi para o meu amigo me passar essa música, que na época não era nem por Bluetooth, era por infravermelho. Não sabe o que é infravermelho no celular? Vai procurar, no dicionário não vai ter não. Vai procurar nos sites, nos blogs, nos vídeos. Pois bem, e quando eu cheguei em casa, meu pai falou: nossa, hoje eu assisti um clipe na televisão muito bom, e começou a descrever a música e o clipe. E aquilo foi me soando familiar, e eu falei: é essa música aqui? E quando mostrei, era a mesma, do The Evolution. O que ele assistiu foi o mesmo que o professor passou numa atividade em sala de aula no mesmo dia. Poderia entrar nesse livro, hein?